o povo morreu de fome, a criançada, a mortalidade infantil foi altíssima aqui durante a ditadura, as mulheres foram super exploradas com os homens, né, aqui em São Paulo, tanto nas periferias quanto nesse parque industrial que foi implantado aqui com a ditadura, né? E que até hoje nós lutamos para ter igualdade salarial pelas mesmas funções do que os homens. Então são 60 anos de muito sofrimento, são 60 anos que essas feridas não cicatrizaram, não. Essas feridas estão abertas, essas feridas estão sangrando, porque a pergunta que a gente faz durante toda o processo chamado de redemocratização, nós perguntamos: onde estão nossos desaparecidos políticos da ditadura militar? Essa pergunta, ela ecoa por aí, mas ela não teve resposta até hoje. Não teve resposta. E eu estou vendo ali a Luiza Erundina, foi a única autoridade do Executivo que nos apoiou, de fato, que acreditou na nossa luta e que abriu a Vala de Perus. A Vala de Perus, até hoje, os remanescentes ósseos da Vala de Perus estão ainda para ser concluídas, as análises das ossadas, a conclusão daquelas ossadas, que eram 1.500 ossadas. Nós temos que dar uma resposta à sociedade. E quem abriu essa Vala de Perus está aqui com a gente, que é a Luiza Erundina. Eu agradeço muito você estar aqui com a gente, né? E quero dizer o seguinte: aqui nesse lugar que nós estamos, essa 36ª era só delegacia de polícia de fachada, porque aqui dentro nós fomos torturadas, nós fomos estupradas, nós assistimos assassinato aqui dentro. Eu e a Crimea somos testemunho ocular do assassinato de Carlos Alberto, de Carlos Nicolau Daniel, pelo comandante desse boicote, que era o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é o único torturador declarado torturador pelo Estado brasileiro. Quer dizer, nós ainda não temos uma política de memória, verdade e justiça, uma política assumida pelo Estado brasileiro. A nossa luta ainda é picadinha, isolada. Muitas vezes nós sentimos solitariamente essa luta, né, Helenalda? Quantas vezes a gente não encontra esse apoio? Então, gente, eu acho que hoje a gente está marcando 60 anos de luta, 60 anos de muitas feridas não cicatrizadas. E o passado não passou. Nós temos que remoer o passado bastante, trazer ele aqui para o presente, refletir sobre esse passado, porque ou nós, como sociedade brasileira, assumimos essa luta, ou então nós vamos viver sempre sob a ameaça dos fascistas. Eles estão sempre rondando a gente, sempre ameaçando de golpe. Chega de fascismo, gente. Eu acho que é isso que representa esse momento agora. Boa tarde a todos. Há 50 anos atrás, eu estava sendo torturada aqui neste prédio. Marco Zero, em todo o estado tem as lojas de artesanato. Aqui nos reunindo, mas ainda falta uma coisa, uma placa bem grande aqui em cima, dizendo: aqui neste local foram assassinados 54 brasileiros paulistas. E foram assassinados sob o comando do torturador coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Que este nome seja lembrado não como herói, mas como um carrasco do povo brasileiro. Obrigada. Companheiros, obrigado, Crimea. Presentes também, companheiro Zé Maria de Almeida, presidente do PSTU metalúrgico, preso, torturado na ditadura militar, anistiado.
companheiro Júlio Turra, assessor especial da CUT, também sindicalista, anistiado. Acabou de chegar também o companheiro deputado federal Ivan Valente. Está presente conosco o companheiro José Genuíno. Vai falar agora a companheira Ângela Mendes de Almeida, companheira esposa de Luiz Eduardo da Rocha Merlino, assassinado nesse prédio. Companheira Ângela Mendes de Almeida. Boa tarde a todas, todos e todas. Eu queria só falar brevemente, tem muita gente para falar os seus sentimentos. O Merlino foi torturado até a morte nesse lugar, muito sensível para mim, mas eu queria dizer que nós temos a obrigação de continuar pedindo punição para os generais, porque a impunidade desses generais, os Ustras e todos os outros, e o Exército, esse Exército que agora está sendo objeto de gentilezas do presidente Lula, esse Exército que matou os nossos companheiros, e os que mataram já morreram, mas o Exército continua pronto para voltar ao poder por um golpe. Bom, eu quero dizer que a impunidade desses generais é a causa de que a tortura e as execuções sumárias continuam contra as periferias, os territórios da pobreza, os pobres e os negros. Nós temos o dever de punir a punição dos generais, mesmo e levar o processo de investigação. Nós temos o dever de remoer o passado. Não é como diz o presidente Lula, vamos esquecer. Não esqueceremos jamais. Punição para os generais. Muito obrigada. Queria agora chamar aqui na frente para fazer uma saudação à coordenadora do Grupo de Trabalho Memorial do DOI-CODE, do GT do DOI-CODE, Débora Neves. Boa tarde a todo mundo presente. É um prazer estar aqui. Eu estou representando o Grupo de Trabalho Memorial do DOI-CODE, instituído em 2018, uma parceria da sociedade civil, das universidades públicas e do Memorial da Resistência. Então nós estamos a Unifesp, a Unicamp, a UFMG, a USP, o Instituto Vladimir Herzog, o grande parceiro nosso no Núcleo Memória da Preservação Política, temos a OAB, o próprio Memorial da Resistência, enfim, nós somos muitos, estamos batalhando desde 2018 para transformar este num lugar, num espaço de memória mais do que necessário. Não basta apenas o Memorial da Resistência para contar essa história, e a nossa batalha é que para pelo menos esses 60 anos a gente consiga ocupar ainda mais, não apenas hoje, mas cada vez mais, para que este lugar de fato se torne um lugar de memória e uma referência para o restante do país. É um prazer estar aqui, eu agradeço a oportunidade e a gente segue na luta apesar de todas as dificuldades. Muito obrigada. Convido para usar a palavra doutora Aitan Sifaí e sua companheira Elenita Sifaí. Doutor Aitan Sifaí. Está chegando. Olha aqui, peraí, comigo. Genuíno. Senhor, vem cá que essa é do seu grupo. Essa é do seu coletivo. Genuíno. Hoje é um dia muito importante e eu queria falar aqui, primeiro recordar o meu papel nessa história. Devido à minha idade, eu estou entre os poucos sobreviventes que estavam no corpo da luta, no golpe de 64. Ex-secretário-geral da UNE, eu pertenci ao Partido Comunista,
E um ano antes eu estive com o presidente João Goulart umas 20 vezes. E queria primeiro começar dizendo o seguinte. Estamos ao vivo, aqui no Movimento Escolas em Luta. É um papel patriota. Se o senhor puder deixar um recado para os profissionais de educação, porque eu acho que nós temos um papel importante, né, na história, para que nunca mais se repita, né? Eu queria dizer que a educação é fundamental, e principalmente porque os profissionais, os estudantes, os técnicos têm um papel muito importante. Por isso que tem que ser valorizado com bom salário, reconhecimento por parte do governo. Um grande abraço. Valeu, força aí, companheiro. Eu perdi meu amigo Mário Alves. Eu perdi imensos companheiros, vários companheiros do PCBR. Então, Jeová, que na cadeia, quando eu saía da tortura, sentava comigo e ficava preparando o próximo interrogatório. Eu tive frente a frente com um dos pessoas mais terríveis desse país, que era o delegado Fleury. Uma hora o delegado Fleury me chamou para ficar de frente a ele. Ele disse assim: o senhor tem muita raiva de mim, pega o revólver e diz assim: me mate. Eu olhei para o Fleury, 15 minutos, um olhando no outro, até que ele diz: tira esse bandido daqui, senão eu mato ele. Eu estou aqui para dizer que eu não vou mais me estender, mas eu vou fazer um pedido ao presidente Lula, ao companheiro Lula, e dentro de todo o republicanismo, dentro de toda a luta, que o presidente volte atrás na posição de desconhecer a memória do golpe de 64. É o pedido que eu faço de todo o coração. Era isso que eu tinha a dizer. Viva a democracia, viva a nossa luta contra o bolsonarismo, viva esse país, que liberto será um grande país.